pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando para vocês o módulo 5 da apostila, que vai falar sobre o conjunto dos números racionais na sua representação decimal. Vem comigo! O conjunto dos números decimais, também conhecido por números que contêm vírgula, se dividem em duas ordens. São elas: ordens inteiras, que é composto por unidade, dezena e centena, tudo que vem antes da vírgula. E a ordem decimal, que é composto por décimo, centésimo e milésimo, tudo que estiver depois da vírgula. Sempre que você tem um número depois da vírgula, vai estar na ordem dos décimos. 2 números depois da vírgula, ordem dos centésimos. E 3 números depois da vírgula, ordem dos milésimos. A leitura de números decimais podem ser feitas de duas formas: na representação por extenso, onde a própria definição já fala, extenso, vou escrever como se lê. No nosso primeiro exemplo, eu vou observar que a minha parte inteira, tudo que vem antes da vírgula, é igual a zero, então eu não levo em consideração na hora de fazer a representação. O que eu vou considerar? Tudo que está vindo depois da vírgula. Nesse caso, o algarismo que está depois da vírgula, ele vai estar na ordem dos décimos. Então, a escrita por extenso desse algarismo fica 2 décimos. No segundo exemplo, eu tenho a parte inteira diferente de zero e eu tenho a parte decimal. Nesse caso, eu tenho 2 números depois da vírgula, então vai estar nos centésimos. Portanto, a representação por extenso desse algarismo fica 8 inteiros e 75 centésimos. A segunda representação de leitura de números decimais é o que a gente chama de representação mista, onde você vai misturar algarismo com a parte escrita. No nosso exemplo, novamente, eu não tenho a parte inteira, tenho somente a parte decimal. Nesse caso, aqui está na classe dos décimos. Então, como que eu faço a representação mista desse algarismo? Tudo que for número, eu represento com algarismo, e tudo que representa ordens, eu vou representar por extenso, através de palavras. Então, vai ficar 2 décimos. No segundo exemplo, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. 2 números depois da vírgula vai entrar na ordem dos centésimos. Então, a representação mista desse algarismo fica 8 inteiros e 75 centésimos. Quando vocês forem fazer os exercícios da apostila, não está especificando se você precisa fazer por extenso ou na representação mista. Então, vocês escolhem a forma na qual vocês acharam mais prática. Na decomposição de números decimais, nós vamos tomar como referência uma unidade. Então, uma unidade ela é composta por 10 décimos, 100 centésimos e 1000 milésimos. Nesse exemplo, número 1, vocês vão fazer a decomposição do número. O que é decompor? É separar em suas ordens a que pertence a eles. Nesse caso, tem que lembrar que tudo que vem antes da vírgula pertence à sua ordem dos inteiros, tudo que vem depois da vírgula, à sua ordem decimal. Nesse caso, o número 1 faz parte das unidades e o número 5 vai fazer parte dos décimos. Então, a decomposição desse número fica da seguinte forma: uma unidade, 15 décimos. É como se eu esquecesse a vírgula e considerasse tudo aqui. Se o exercício pedir para vocês colocarem também centésimos e milésimos,
É como se você acrescentasse zeros para completar essas ordens aqui. Então, eu teria aqui, considerando somente centésimos, 150 centésimos e 1.500 milésimos. No segundo exemplo, eu tenho a parte da ordem dos inteiros e a ordem dos decimais. Nesse caso, a ordem dos inteiros da unidade, ela é igual a zero, então eu não tenho a unidade. Depois da vírgula, eu vou ter os meus décimos, centésimos e milésimos. Então, a decomposição desse número fica da seguinte forma: 0 unidades, 0 décimos, 2 centésimos e 25 milésimos. Os números decimais também podem ser escritos na forma de fração decimal. Recebe esse nome porque os seus denominadores serão números múltiplos de 10. Vamos às regras. Eu tenho aqui 1/10. O que eu vou considerar para escrever a minha fração decimal? Todo o que estiver pós-vírgula. O que vem antes, por enquanto, não interessa para mim. Um número depois da vírgula, o seu denominador vai ser 10. 2 algarismos depois da vírgula, o seu denominador vai ser 100. 3 algarismos depois da vírgula, denominador vai ser 1000. O que vou dar para vocês relacionarem? Um número, um zero. 2 números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros. Bom, parte de denominadores feitas, eu vou partir agora para a parte dos numeradores. Eu esqueço a vírgula, tudo que sobrou vai ser o meu denominador. Nesse caso, 0, 1. É a mesma coisa que escrever o número 1. Então, 1/10 na forma de fração decimal fica 1/10. 0,01, ou seja, 1 centésimo, esqueço a vírgula e vou fazer o meu numerador. 0,01. Os zeros não precisam porque eles não têm valor. Eu acrescento somente o número 1. Fica 1 centésimo. No terceiro exemplo, eu também esqueço a vírgula, vejo tudo que me sobrou de algarismo. Nesse caso, 0 não vai alterar o valor, eu considero somente o algarismo 1. E você tem 1 milésimo. Então, aqui eu consigo fazer a transformação de decimal para uma fração decimal. No segundo exemplo, eu já tenho a parte inteira sendo diferente de 0. Muda alguma coisa a forma de fazer? Não. O que eu tenho que observar? Sempre o que está depois da vírgula. Lembrando que um número depois da vírgula, o seu denominador vai ser 10. Esqueço a vírgula, o que sobrou para mim? O 13. Ele vai ser o seu numerador. No segundo exemplo, eu tenho 2 números depois da vírgula, denominador 100. Esqueço a vírgula e copio tudo que sobrou. 242 centésimos vai ser sua fração. E no terceiro exemplo, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, denominador 1000. Esqueço a vírgula, tudo que sobrou vai ser o seu numerador. 13.674 milésimos. Então, eu fiz a transformação de um número decimal para frações decimais. Nesse caso, eu tenho o contrário. Eu tenho o número escrito na forma de fração decimal e eu quero transformar em um número decimal. Como que eu faço? Eu vou observar o denominador. Denominador 10, eu tenho que lembrar que eu só posso ter um número depois da vírgula. Qual o algarismo que eu tenho como numerador? O algarismo 2. Eu coloco o 2 aqui, para não ficar vazio,
eu coloco o algarismo 0. Então, eu tenho 2 décimos. No segundo exemplo, de novo, eu vou observar o que eu tenho no denominador. Denominador 100. Isso indica que eu preciso ter 2 algarismos pós a vírgula. Eu tenho no meu numerador o 33. Eu acrescento ele aqui, o espaço que sobrou, eu completo com o algarismo 0. Aqui no outro exemplo, o denominador é 1000. Isso indica que eu preciso ter 3 números depois da vírgula. O meu numerador é o 483. Eu preencho aqui, o espaço que sobrou, eu acrescento o algarismo 0. Nesse último exemplo, é um caso especial, por quê? O meu denominador é o 10. Eu sei que eu só posso ter um algarismo depois da vírgula, mas eu tenho 2 números aqui. O que eu faço? Eu coloco um antes e um depois. Os números na representação decimal e as frações decimais também podem representar porcentagens. Então, quando eu falo de porcentagem, quando eu falo o todo, eu estou me referindo a 100%. Na forma de porcentagem, você vai ter 3 formas de escrita. A escrita percentual, a escrita fracionária e a escrita decimal do número. Por exemplo, se eu pego a minha malha quadriculada aqui e eu quero representar 100% dessa malha, ou seja, todos os quadradinhos vão fazer parte. Então, eu teria que colorir todos. Então, imagine que eu quero que vocês representem aqui 100% na malha quadriculada para a professora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês iam colorir toda a malha quadriculada, porque 100% eu estou me referindo ao total. Tudo faz parte. Essa representação numérica de 100% é o que eu estou chamando da escrita percentual. Eu vou escrever a escrita fracionária desse número. Como que fica? 100% de um total de 100%. E a escrita decimal desse número, você vai ter 1,00. Bom, eu sempre vou trabalhar com 100%? Não, depende do que você vai fazer no exercício. Na apostila de vocês, na página 434, traz um texto onde vocês precisam identificar todos os valores que aparecem em porcentagem. E o que vocês vão fazer? Ah, identifiquei que lá no texto aparece a informação de 20%. Essa escrita é o que eu chamo de escrita percentual. Aí eu venho e vou preencher aqui. Escrita percentual, 20%. E eu vou fazer a escrita fracionária desse valor. Como que fica? Eu sei que eu pego 20 de um total de 100. E a escrita decimal desse número é 0,20. Na representação por imagem, na representação geométrica, o que seria 20%? São 20 quadradinhos de um total de 100. Então, aqui em cada fileirinha eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, eu pego, então, 2 fileirinhas. Essa é a representação geométrica de 20%. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham na realização da atividade, por favor enviem ou na agenda ou através do Classroom. Bons estudos e até mais!